Boa tarde, queridos. Como é que vocês estão? Hoje é dia 5 de julho, estamos aí começando mais um mês. Espero que estejam todos bem, familiares bem, todos com saúde, todos em casa. E estou aqui para a gente fazer mais essa conversa aqui a respeito do céu. Bom, gente, quem conhece meu trabalho sabe que eu gosto de começar os meus vídeos sempre pontuando, salientando algumas coisas, para que dessa forma aquelas pessoas que estão chegando possam também compreender, né? E a gente também, cada vez que vai ouvindo, vai compreendendo melhor, de uma certa forma, o que, que é esse momento, né? O que está nos influenciando a atravessar esse período, né? Que para alguns está sendo mais difícil do que para outros. Bom, gente, eu costumo dizer que na astrologia é muito difícil a gente pensar uma conversa só, né, entre um planeta e outro. Hoje a gente vai conversar mais a respeito do eclipse e também da conversa que esse eclipse está fazendo nesse momento, mas antes eu vou fazer sempre a minha introdução, que de um jeito ou de outro eu volto sempre no mesmo assunto, que é para afirmar bem, para a gente poder ter essa compreensão mais geral. Então, o que, que eu quero dizer? Bom, que nós estamos com conversas entre planetas lentos que vem fazendo realmente não mais um convite, hoje eles já estão impondo a sua vontade de transformação. Então, nós temos aí a famosa conjunção de Júpiter e Plutão, novamente agora em movimento retrógrado, o que traz então uma revisão em toda essa questão desse sistema patriarcal, desse sistema político e social, da forma como ele está estruturado. E essa conversa é para que haja uma desconstrução, porque nada do que está aí vai continuar dessa forma. Logicamente, isso não é da noite para o dia, e a gente vai passar por toda essa transformação. Nós, como astrólogos, né, a gente não olha somente o dia de hoje, a gente vê os ciclos planetários, então a gente já está olhando lá na frente para onde eles vão nos levar. Então, esses planetas saindo de Capricórnio vão se direcionando para Aquário, então a partir do ano que vem nós já vamos ter o Saturno em Aquário, Júpiter também, Plutão ainda vai demorar um pouquinho mais, mas com isso a gente já vai começar a sentir uma diferença na forma como a nossa sociedade vai se transformar. Lógico que para cada um de nós individualmente isso pega num setor em especial da nossa vida, então para alguns isso é mais forte do que para outros, é mais transformador do que para outros, mas de qualquer maneira nós temos as influências no coletivo, né, do qual nós fazemos parte, então a gente tem que se conscientizar de qual a nossa parte nesse coletivo, e também nós temos a nossa parte individual, né, que é um comparativo, então, desse movimento celeste, dessas conversas do céu, com o nosso mapa de nascimento. Por isso que, logicamente, eu sou suspeita, né, como astróloga, mas o quanto é importante a gente poder compreender, a gente poder saber se apropriar desse conhecimento, né, para ver aonde esses planetas estão conversando no nosso mapa pessoal. Então, só assim a gente vai conseguir ter uma noção de para onde a gente está indo, aonde a gente precisa transformar, aonde estão aqueles pontos que a gente precisa crescer, que a gente precisa amadurecer, né? O que, que vai morrer, o que, que vai renascer. Nós temos mais dois setores muito importantes, né? Dois planetas também que são planetas lentos, né, como Urano, que entrou em Touro há algum tempo, que foi logo que ele entrou em Touro, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, aquela corrida toda para o supermercado, aquele medo de que faltasse o alimento, e de uma certa forma isso continua agora com a pandemia, né? Então, esse Urano em Touro, ele mexe com os nossos recursos, com a nossa ligação com a Terra, com o nosso planeta que está, a gente tirou demais, a gente está exaurindo, né, a Terra, o nosso planeta, a nossa mãe, que nos dá com tanta fartura, com tanta amorosidade, e nós fomos exaurindo esses recursos. Então, nós vamos precisar nos conscientizar
de usufruir das coisas, de fazer um sistema de troca diferente, de lidar com a terra de uma forma diferente. O nosso sistema econômico vai mudar, já está mudando. Então, tudo que nós tínhamos como seguro, como estruturado, como estável, está passando por toda essa transformação. Então, a gente está vendo, tanto fora, né, no mundo, como internamente, que não existe mais trabalho seguro, relacionamento seguro. Então, tudo isso está desconstruindo para que uma nova ideia, uma nova consciência venha a tomar a frente e fazer essa mudança. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Sim, nós estamos vivendo um processo de transformação, nós estamos vivendo um momento muito importante, que ele não vai acontecer da noite para o dia, ele já vem vindo, ele vem acontecendo, e agora, digamos que agora a gente não tem mais para onde fugir. E esses planetas menores vão dando um start aqui e ali, para que a gente também se movimente, e em relação ao nosso mapa natal, a gente consiga ir vendo que área a gente tem, então, que fazer essa transformação. Nós temos também Netuno, uma conversa muito antiga com Plutão, quase que como segurando aquele botãozinho do vamos acabar com tudo, né? Então o Netuno quase que vem assim, nessa conversa de Plutão, pedindo, né? É o divino segurando para que a gente tenha tempo, né? Para que a humanidade tenha tempo de amadurecer, de crescer, de transformar. Bom, essa semana nós vamos estar sob a influência, e também nos próximos meses, viu, gente? Porque tem muitos eclipses que eles duram muito tempo. Por exemplo, esse que está se encerrando, que aconteceu essa madrugada, ele ainda faz referência a 2018. Então, ele é no eixo Câncer-Capricórnio, tá? E como ele é no eixo dos cardinais, todos os planetas, todos os signos da cruz cardinal, então Libra, Áries, Câncer e Capricórnio, estão sendo pegos em cheio. Claro que se a gente tem planetas nesse setor, e principalmente, um clique aqui, e principalmente Sol, né, se nós somos arianos, librianos, cancerianos, capricornianos, que está essa planetada toda ali em cima, nós estamos sendo mais mexidos. E assim como se eles estão também fazendo uma conversa com nossos planetas pessoais, né? Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, enfim. Tá? Mas isso é papo para outra hora. Bom, gente, então o que acontece? Nós tivemos esse eclipse essa madrugada fazendo um fechamento, porque foi um eclipse lunar, penumbral, então ele não foi total, de lua cheia. Sempre que é eclipse lunar, ele é na lua cheia. Sempre que é um eclipse solar, ele é de lua nova. Ele começa o assunto, tá? Então, esse eclipse penumbral que nós tivemos essa madrugada, por volta de 1h40, 1h45, ele está fazendo um fechamento, vindo nos cobrar resoluções, amadurecimento, responsabilidade em relação ao nosso emocional, naquele nosso espaço também de dor, de emocional, de como a gente lida com as nossas emoções, de como a gente lida com a família, com a intimidade, com o nosso lar e com essa cobrança, né, que também está relacionada à nossa carreira, ao nosso lado profissional, ao nosso sucesso, né, como a gente se apresenta no mundo. Então, o que a gente está vendo? Que é um momento que logo que toda essa pandemia começou, nós primeiro, a maioria de nós, se colocou quase como, vou dar um tempo aqui. A gente não tinha noção. Vou dar um tempo, é umas férias, né? Então a gente vai ficar, era super estranho, mas ao mesmo tempo a gente estava achando que já ia conseguir retomar tudo. E agora a gente está começando a perceber que não, que a gente não sabe mais por quanto tempo isso vai demorar. Então, toda a nossa profissão, o nosso trabalho, a gente está tendo que reformular a forma de viver, de se relacionar, de trocar com a família, com os nossos afetos. Então, tudo tá mudando. E aí, esse eclipse, ele vem e faz uma quadratura ali com Marte, Quiron, Lilith e mexe diretamente com as nossas feridas, com também o nosso posicionamento, porque a Lilith em Ares pede um posicionamento. Então, o que nos diz esse momento?
ele nos cobra para que a gente se responsabilize, para que a gente amadureça, para que se comprometa pelo nosso emocional, pela forma como a gente está lidando, direcionando esse crescimento, e também com as nossas feridas, com as nossas atitudes. Esse Marte, gente, ele vai ficar até o início do ano que vem em Áries, e ele vai fazer muita conversa. Então a gente ele está provocando ao mesmo tempo nossa luz e nossa sombra sempre. Então é importante que a gente tome iniciativa de resolver determinadas coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter muito cuidado com as nossas raivas, com a imaturidade do impulso. Então, já o Quirón em Áries é justamente a nossa ferida, né? Então é lidar com tudo isso de uma forma amadurecida. Então, o que nós estamos vendo? Todo esse movimento do céu que está passando por uma transformação, esse Capricórnio que foi lá preenchido por todos esses planetas, então estão lá Plutão, Júpiter, agora Saturno, já todos em movimento retrógrado, eles estão fazendo uma desconstrução desse sistema patriarcal. E existe uma imaturidade nossa, de não saber lidar com as nossas coisas, a gente deposita no padre, no pastor, no político, as soluções. E a gente agora está vendo também muita gente sair para a rua como uma forma, uns de negação e de infantilidade, de estar lidando de uma forma infantil com tudo que está acontecendo, quase como se quisesse derrubar. É uma sensação inconsciente de que eu quero derrubar o que está aí, só que não sabe direito o que. Então, assim, o meu convite, a minha sugestão para todos é que é um momento complicado, é um momento de transformação, nós precisamos nos dividir, né, entre aquilo que a gente já tem consciência e precisa fazer né, no externo, na política, tipo assim, de colaboração, né? Então, quem tem mais consciência, eu sempre digo, tem mais responsabilidade, então, levar isso sim, mas ao mesmo tempo, não usar isso também como uma distração para não resolver as questões internas. Então, é os dois trabalhos. Então, Capricórnio e Câncer, esse eixo aonde aconteceu esse eclipse, ele nos traz uma pressão, né? Ele nos cobra que a gente consiga resolver internamente o nosso emocional e também como a gente se coloca. Então, a gente não pode se distrair colocando energia demais, então criticando o que está fazendo. Não percam tempo, gente. A gente não tem esse tempo. Não percam tempo criticando, postando o que o outro está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Se aquilo é proativo, se vai trazer uma solução, está acontecendo muita coisa, eu tenho que mostrar, eu tenho que postar, coloque, mas se volte para aquilo que é o seu propósito. Antes de mais nada, é imprescindível que a gente compreenda qual é o nosso propósito e o que a gente precisa fazer individualmente, dentro da nossa vida, dentro com o nosso núcleo familiar, de amigos, com os mais próximos, o que é transformador. Então, é ali, de dentro dessa consciência, olhando de frente para as nossas feridas, para os nossos medos, para as nossas raivas, que vão estar cada vez mais borbulhando, porque esse Marte em Áries, ele fica ali muito confortável, né? Porque ele está em casa, então ele vai nos impulsionar também a tomar muitas atitudes. Então é importante que a gente tome sim as iniciativas, as atitudes, sempre em prol de auxiliar aqueles que não têm recursos, os que não têm consciência, os que não estão conseguindo lidar com o que está aí, os que estão sem casa, sem dinheiro, sem comida. Mas voltem-se e não se distraiam. Voltem para si, assumam, olhem aonde vocês precisam transformar internamente também. Essa semana nós vamos ter, está acabando meu tempo, essa semana nós vamos ter uma conversa de Marte com Mercúrio que ainda está retrógrado. Então tenham muito cuidado com as palavras, muito, muito cuidado com a agressividade e impulsividade que vem através da palavra. Tá bom, gente? Bom, espero ter esclarecido um pouco alguns pontos para vocês. Se você gostou, curte lá no YouTube, me segue aí no canal, se inscreve
E até o próximo domingo. Fiquem com Deus, se cuidem e uma boa semana para todos.